Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Cursinho Livre da Norte, e hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre funções. Só que agora a gente vai sair do que a gente estava fazendo, que eram equações, né? Equações de primeiro grau, equações de segundo grau. Nós tínhamos um número ao qual nós podíamos retornar, a gente tinha que achar o valor de x, e a gente vai começar a discutir funções. Só que de uma forma um pouco mais larga, um pouco mais aprofundada, certo? Então vamos lá. Funções. Tá. O que é uma função? Uma função nada mais é do que uma associação de elementos de dois conjuntos. Associação de elementos de dois conjuntos. Tá. Um conjunto nada mais é do que um agrupamento de elementos, certo? E esses elementos podem ser diversas coisas. Na matemática, naturalmente, nós usamos números, mas esses conjuntos podem ser conjuntos de funções, eventualmente. Você pode ter um conjunto de funções, você pode ter um conjunto de sequências, de séries, você pode ter um conjunto de palavras, e por aí vai, ok? A gente precisa se focar, por enquanto, só na ideia geral dos conjuntos. Os conjuntos vocês vão ver com mais calma com o Lucas, diagrama de Venn, operação com conjuntos, quais são os conjuntos numéricos e tudo mais. Mas aqui a gente quer se focar no que uma função faz, tá? Então vamos desenhar aqui dois conjuntos. Esses conjuntos não precisam ser iguais, tá? Eu tenho um elemento aqui, vamos dizer que esse elemento é A, esse elemento aqui é B, esse elemento aqui é C, esse elemento aqui é D, todos eles minúsculos, tá? E aqui eu vou ter um outro conjunto com A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e D maiúsculo. O que a nossa função vai fazer? A nossa função vai pegar um desses elementos, ou cada um desses elementos, e vai ordenar ele a um elemento no conjunto da direita. Então a gente vem puxar... Opa, não quero fazer de preto, quero fazer de vermelho. Nós vamos puxar de Azinho para Azão, de Bzinho para Bzão, de Czinho para Czão e de Dzinho para Dzão. Isso é uma função que nós poderemos programar, ok? Então nós poderemos programar uma função que transforma todas as letras minúsculas em letras maiúsculas, ok? Isso é mais na programação, mas eu só estou dando exemplo do que uma função faz. Na matemática nós usamos bastantes funções, mas o jeito mais natural de explicar, eu acho, seria com a ajuda da física. Na física nós trabalhamos muito com funções, certo? Nós precisamos transformar coisas em outras e descobrir relações para a gente conseguir prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, se você tem você quer montar um circuito e você tem uma determinada tensão e você não quer que esse circuito frite. Então, quais as resistências, os resistores que você tem que botar no seu sistema para que a sua corrente seja de uma determinada intensidade e você não acabe perdendo
o seu aparelho, certo? Eu vou usar aqui a fórmula do movimento retilíneo uniforme, MRU, que é S igual S0 mais V0T. Vocês já devem ter visto isso com o Caio. Quando eu falo que S é igual a S0 mais V0T, sendo que S0 e V0 são constantes, tá? O que no fundo eu estou falando é que eu posso, a partir do meu tempo e com algumas informações, se vocês quiserem transformar V0 em V, pode também, com algumas informações eu consigo prever onde o meu corpo vai estar. No fundo, isso aí é uma função. Isso não é uma equação, porque apesar deles serem iguais, o que eu estou fazendo no fundo é transformando uma coisa em outra. Então, eu vou ter um grupo ou um conjunto aqui A, e esse conjunto A vai ser igual aos números reais. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, meio, 1/3, 1/4, π, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3 e por aí vai, tá? Todos os números normais que a gente consegue pensar. E então eu vou ter aqui 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aqui eu vou ter um outro conjunto que também vai ser dos reais, não precisa ser necessariamente, eu estou definindo que seja. E aqui eu vou ter, por exemplo, 5, aí aqui eu vou ter 7, 9, 11, aqui eu tenho 5, né? Então aqui eu preciso do 13. Ok, e agora eu vou falar, olha, o 0 ele está sendo levado até o 5. O 1 está sendo levado até o 7. O 2 está sendo levado até o 9. O 3 até o 11. E o 4 até o 13. Tá. Mas como é que isso se relaciona a isso aqui? Se eu escrever S é igual a 5 mais 2t e você disser que t é um elemento de A, essa representação gráfica aqui corresponde a justamente essa função, essa formulinha que nós temos aqui. Pode testar, ó. T é desse grupo aqui. Quando eu substituo t igual a 0 aqui, eu fico com 5 mais 2 vezes 0, que dá 0, fica só com 5. O 0 foi levado até o 5. Vou substituir t igual a 1. Isso aqui é igual a 5 mais 2 vezes 1, que dá 2. 5 mais 2 dá 7. 1 está sendo puxado até o 7. Podem substituir o resto. 2 vai dar 4, 5 mais 4 dá 9. 3 vai dar 6, 6 mais 5 dá 11, e 4 vai dar 8, 8 mais 5 dá 13. Está feita a nossa função, ok? Isso foram exemplos. A gente usa muita fórmula, ou muitas funções, na matemática e na física. Na física o uso é mais prático, na matemática é um pouco mais teórico, ok? Mas agora a gente vai sair da parte prática e vamos falar um pouco da parte chata, da parte de teoria mesmo, tá? Quando nós definimos uma função f, nós temos que definir um conjunto de
saída, vamos colocar assim, que no caso seria esse conjunto aqui. Um conjunto de entrada, que no caso seria esse aqui. Nós precisamos definir a nossa variável, sendo que essa variável pertence a esse grupo aqui. E nós precisamos definir uma fórmula para essa variável. É como se fosse uma chave, tá? Essa função f, dos reais até os reais, indo com t virando 5 mais 2t, representa justamente essa função que nós acabamos de mostrar, ok? Tá. O que essas coisas me dizem? Bom, primeiro, nós temos duas setas diferentes, e eu só gostaria de comentar isso, porque eu acho que isso é relativamente importante para vocês não se confundirem. A setinha normal, assim, ela é de um conjunto até outro conjunto, ok? Quando a gente bota essa bundinha aqui nela, ela fala, olha, especificamente a chave da minha função é essa aqui. Então o seu t vai ter que ser jogado nessa fórmula aqui. Tá, beleza. Falamos das setinhas. Vamos falar agora, se o computador contribuir, por favor, contribua. Mas vamos falar sobre os grupos, ou os conjuntos. Ok. O primeiro conjunto que nós vamos falar é o domínio. O domínio é um conjunto bastante simples da gente entender, que é da onde sai o nosso, a nossa variável, da onde está vindo a nossa variável. Nesse caso, o nosso domínio é o conjunto A. A é o nosso domínio. Todos os valores que nós vamos botar aqui vão sair de A. Todos os valores que nós vamos substituir nessa fórmula ou nessa fórmula aqui vão sair do nosso A, ok? O domínio ele pode ser somente um intervalo. Então aliás, tanto o domínio quanto os outros grupos eles podem ser considerados só um intervalo, tá? Seriam subconjuntos de um conjunto maior. Mas não tem importância. A única coisa que importa no domínio é a gente precisa poder substituir o nosso valor na função. Então, se a gente tivesse uma função f de x igual 1 sobre x, o nosso domínio não pode ser os números reais. Por quê? Porque quando x é zero, essa função não está definida. Então, a gente precisa tomar cuidado em quais são os domínios que f poderia ter. A gente poderia falar que é o domínio dos reais sem o zero. A gente pode falar que é o domínio de todos os números entre 0 a 1, excluindo o zero, tá? O parêntese arredondado, ele fala, olha, não considera os nossos números das pontas, e os parênteses quadradinhos, né? Não, a chave é aquela bonitinha. Os colchetes. Os colchetes falam, olha, considera o que está aqui. Então, nesse caso aqui, você não considera o zero, mas considera o 1. Se você quiser, você pode falar que isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Então, 0 e 1 é a mesma coisa que invertido, 0, 1, invertido. Notações, tá?
Então, nós podemos falar que todos os reais sem o zero, pode ser só entre 0 e 1, sem considerar o zero, pode ser de 1 até infinito, infinito nunca está contido, isso. Pode ser entre π e 2π, o número é desimportante, contanto que o seu domínio não seja zero para essa função aqui, ok? Para a função 1 dividido por x. Para que o domínio seja determinado, você não pode ter nenhum tipo de não existência da função. Você precisa poder substituir todos os números do seu domínio na função, ok? Tá. Segunda coisa que nós temos que falar, contradomínio. O contradomínio é o conjunto que vai receber a função, ok? Então, nesse caso aqui, também vão ser os números reais, tá? Mas isso pode ser também um intervalo, isso pode ser um subconjunto qualquer, sejam os números naturais, sejam os números reais. Eu vou dar um exemplo, função módulo. Vou chamar de g aqui, para não ficar fazendo f toda hora. G de x é igual ao módulo de x. Isso vai fazer com que g de x sempre seja maior do que zero. Então, g vai ser definida como uma função que vai de qualquer número real, tá? Eu posso botar qualquer número aqui dentro, até os números reais positivos. O meu contradomínio são só os números reais positivos. O meu domínio são todos os números reais. Então o meu contradomínio é menor do que o meu domínio. E tá tudo certo, ok? E aí você teria que x vira módulo de x. Tudo bem. Tá claro o que é o domínio? Bom, agora, se você quiser, você pode, tá? Falar que o seu domínio vai dos reais até os reais. Por quê? Porque os reais positivos são um subconjunto de todos os reais. Então, se a sua função ela está trabalhando para botar o número em um determinado conjunto ou em um determinado subconjunto, esse subconjunto faz parte de um conjunto maior e, portanto, a sua função também pode ser colocada como tendo o contradomínio no conjunto maior. Não tem o menor problema. Digamos que eu tenho uma função que vai de 0 a 1 até 0 e 2π, ok? Isso seria uma função seno, por exemplo. Pode ser. Ou uma função arco-seno. Você está pegando o arco que faz um determinado ângulo. Bom, isso aqui está certo. O seu contradomínio pode ser 0 a 2π. Mas você pode botar isso aqui vindo de 0 a 1 até 0, 4π. Esse conjunto aqui é maior do que esse conjunto aqui. Então, esse conjunto está contido aqui e, portanto, ambas as expressões estão certas para a mesma função, ok? Agora vem a parte um pouquinho mais chata, que é a imagem. E o que é a imagem? A imagem ela tem aproximadamente a mesma função do que o seu contradomínio, tá? Só que a imagem é justamente
o conjunto de todos os números para os quais a função transforma. Ficou confuso? Eu vou explicar. Vamos falar da função seno de x. Eu vou definir o meu... eu vou falar só da função seno, não precisa de seno de x. Eu vou definir a minha função seno como uma função que vai pegar um ângulo de 0 até 2π e vai jogar num valor. Quais são esses valores? Bom, primeiramente, eu vou dizer que são os números reais. E aí eu posso falar que θ, que é minha variável, vai ser colocado como seno de θ. Isso aqui está certo? Tá. Aqui é o contradomínio. Eu vou agora reescrever essa função com a imagem. A minha variável vai de 0 a 2π até menos 1 e 1, com θ indo até seno de θ. Aqui eu estou falando da imagem. A imagem são todos os valores que a função seno de θ vai retornar. É um intervalo que tem todos os valores que essa função vai retornar. Por que isso é importante para a gente? Porque muitas vezes isso acaba diminuindo a nossa necessidade de ficar descobrindo coisa ou fazendo conta. Tá? Se a gente tivesse que olhar isso aqui, seno indo de 0 a 2π até os reais, nós poderíamos ter que olhar muita coisa. Quando a gente olha seno indo de 0 a 2π até menos 1, 1, você sabe exatamente onde você precisa olhar na função para fazer o gráfico, tá? E aí você fala, não, então o meu máximo vai ser 1, o meu mínimo vai ser menos 1. Você não precisa ficar fazendo ou tendo um trabalho matemático, um trabalho analítico extremamente cansativo para você descobrir onde é o máximo de uma função, por exemplo, tá? Bom, então eu espero que a imagem tenha ficado clara. Se não ficou, por favor, me avisem, porque é um conceito um pouco cabeludo, né? No sentido de que ele é o contradomínio, mas ao mesmo tempo ele não é. É um pouco, eu acho pelo menos, um pouco incerto. Tá. Então, nós já falamos sobre as funções, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. E agora nós vamos falar sobre as classificações das funções. Classificações. Uma função pode ter 3 características, tá? Ou ela pode ser chamada de 3 nomes. A primeira é injetora. A segunda é sobrejetora. E a terceira é bijetora. Ok. O que cada uma dessas coisas significa? Vamos começar pela injetora. A função injetora fala que todos os elementos do seu domínio têm um elemento no contradomínio respectivo, tá? E esse elemento
no contradomínio não se repete para mais nenhum valor. Ok? Então, você tem uma função que vai de A até B, ok? Dois conjuntos com x sendo colocado como f de x. Não importa, tá? Não importa qual função é por enquanto. Se f é injetora, isso significa que se x e y são elementos de A com x diferente de y, a sua função de x obrigatoriamente tem que ser diferente da sua função de y. Ou seja, se essas duas forem iguais, se a função de x for igual à função de y, forçosamente x e y são o mesmo número. Ok? Exemplos disso. A função linear. A função linear, ela é injetora. A função exponencial, ela é injetora. Ok? Todas elas vão ter exatamente um elemento no seu domínio, e esse elemento não vai se repetir. Ele pode parecer que se repete, mas ele não se repete. Tá? Ok. Funções sobrejetoras. A função sobrejetora basicamente fala que o tamanho do seu contradomínio B, aliás, desculpa, não é o tamanho. O que ele fala é que o contradomínio é igual à imagem. Lembra que eu falei que o contradomínio pode ter mais coisa do que a gente precisa, mas ele não precisa ter tantas coisas? E essa é a diferença entre contradomínio e imagem. Quando a gente trabalha com a imagem, a gente pode falar que uma função é sobrejetora em um determinado ponto dela. A gente fala, olha, isso aqui é assim. Olha que maravilha. Por que isso é importante? Antes da gente falar por que isso é importante, vamos dar um exemplo de uma função sobrejetora, a função linear. Função linear também é uma função sobrejetora. A gente já viu que ela é injetora e agora a gente vê que ela é sobrejetora. Por quê? Porque ela consegue pegar todo o contradomínio. E se ela consegue pegar todo o contradomínio, ela é definida como sobrejetora. E aí a gente tem a função bijetora. A função bijetora, ela é uma função que ao mesmo tempo é injetora e sobrejetora. Isso é muito grande. Por quê? Porque funções bijetoras permitem que a gente faça inversões de função. A gente fala, bom, isso aqui eu tenho esse limite aqui, então nesse limite, nessa configuração de conjunturas, né? Nessa conjuntura toda,
eu vou ter uma função que pode ser invertida dessa e dessa maneira. Isso é bom pra gente. Por quê? Porque quando a gente inverte uma função, a gente consegue achar coisas que antes estavam escondidas. Por exemplo, a função exponencial, ela não é bijetora em todos os reais, porque basicamente a função exponencial ela nunca é inferior a zero. No limite dela, no limite negativo dela, ela vai ser zero. Mas isso daí é só no infinito negativo. Então, ela é sempre maior do que zero. E se a gente falar que a função exponencial exp, pode ser e também, não tem problema, que vai de todos os reais até os reais, não é bijetora, a gente não consegue trabalhar muito bem com ela. A gente consegue usar ela para muitas coisas. Mas, o que acontece? Quando a gente fala que a função exponencial ela vai dos reais até os reais positivos, a função exponencial que não era sobrejetora, a gente já viu que ela é injetora, tá? Mas ela não é sobrejetora, ela se torna sobrejetora nessas condições. E com essas condições, nós podemos falar de logaritmo. O logaritmo é a função inversa à função exponencial. E então, se a gente tem, por exemplo, um determinado crescimento exponencial, cuja fórmula a gente tem mais ou menos uma ideia, e a gente quer saber o valor tempo de corona, a gente pode falar, olha, os valores de população infectadas dadas as situações pode ser de tanto. Ou os valores de infecções, enfim. É só para dar um exemplo. Para isso, a gente teria que usar o logaritmo. Então, quando a gente define exatamente onde a função é injetora, sobrejetora e por aí vai, a gente consegue achar uma função bijetora. Ok? Tá. Graficamente, como é que fica isso? Dois grupos aqui. Ok? E eu vou ter três funções. Eu vou ter a função verde, eu vou ter a função azul e eu vou ter a função vermelha. Vamos começar definindo uns elementos aqui. A, B, C, D, E, F. E aqui eu vou ter 1, 3, 2, 4, aqui eu tenho 6, né? 12 e π. Sei lá. A função azul aqui, ela vai ter um elemento no contradomínio para cada um elemento no nosso domínio. A função azul é injetora, porque esses elementos não se repetem, e ela é bijetora, porque todo o meu contradomínio é igual à minha imagem, tá? A função vermelha vai ser uma função sobrejetora. Não, o problema de eu fazer isso é que eu não vou conseguir. Quando os números são iguais, as três funções podem ser injetoras e bijetoras e tal.
Então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui var mais um grupo. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou ter A, B e C. A minha função vermelha vai vir de 1 até A, de 2 até A, de 3 até B e de 4 até C. Ela não é injetora, porque 1 e 2 compartilham A como imagem, né? Como imagem da função, mas ela é sobrejetora, porque todos os elementos do contradomínio estão sendo utilizados. Então, o contradomínio é igual à imagem. E vamos fazer a verde ser uma função injetora. É uma função injetora com... vamos fazer com runas. Então, Ferru, Urus, Pert, Cano. Isso vai ser colocado junto com as letras gregas. Então... Ih, rapaz. Fi. Faltou o alfabeto grego, desculpa. Fi. Eu não sei. O Mi. Bom, ômega. Não importa. Isso não é Xi, isso aqui é Eta, eu acho. E Xi. Ok? Então, tem esses dois aqui. E eu vou ter mais uma letra grega θ. Pronto. A minha função verde vai pegar Feiru e levar para Fi. Pert vai levar para Eta. Urus vai levar para ômega. Kenas vai levar para Xi. É Xi? Não, é Ki, eu acho. Ki. Bom, enfim. Ki, Xi, tanto faz. Cada elemento do nosso domínio tem somente um elemento no contradomínio. E por mais que o contradomínio não seja igual à imagem, porque a imagem são 4 elementos e o meu contradomínio tem 5, ele ainda assim é injetor, porque cada um desses elementos só corresponde a uma dessas letras. Ok? A última coisa que falta falar para a gente encerrar essa aula, porque eu imagino que ela já esteja um pouco longa, é falar sobre funções compostas. Funções compostas. O que são funções compostas? São funções que vão utilizar os valores descobertos por outras funções. Então, vamos dar um exemplo rápido aqui. A gente tem oh meu Deus, um guindaste. Um guindaste aqui, que parece uma forca, né? Deixa eu... Sorrisinho do bom trabalhador brasileiro. Aqui tem as rodas do guindaste. E aqui tem o guindaste em si. Tá. Tem um guindaste, ok? Ele quer
levantar uma caixa para carregar num navio ou sei lá o que. Ok? E digamos que ele esteja utilizando energia elétrica para mexer esse braço, né? Não é um motor a combustão, é um motor elétrico. A gente tem uma função f que vai de um conjunto U até os números reais, que vai nos falar exatamente quanta energia nós precisamos. Só que a energia que nós precisamos para levantar essa caixa vai depender de quanto essa caixa é pesada. Ok, você só bota X como o peso da caixa e você acha com a sua função. Mas imaginem que essa caixa seja usada para transportar... ela está sendo usada para transportar peças de carro, só que um espertão resolveu mandar a gente para os Estados Unidos ou para a Europa dentro dessas caixas. Então, nós vamos ter uma função G que vai de um conjunto V até um conjunto U, e isso é importante, e Y vai ser G de Y após a gente aplicar a função. Então, qual é a situação aqui? A gente quer descobrir quanta energia o nosso guindaste vai precisar para levantar essa caixa. Mas, para a gente descobrir isso, antes a gente precisa descobrir quantas pessoas estão aqui dentro para o guindaste realmente levantar a caixa. Com as pessoas nós calculamos o peso e com esse peso nós calculamos a energia necessária. Então, a gente tem uma função que, na verdade, está operando com outra função. Isso é uma função composta. Esse é um dos jeitos de escrever uma função composta, tá? Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, depois a gente resolve tudo. Outro jeito de escrever que também é bonitinho é f, ozinho. Isso não chega a ser um o, isso é mais um círculo vazio, que é a definição de o, mas vocês entenderam, não é uma letra. G. Ok? Coisas importantes para a gente notar. Primeiro, o contradomínio ou a imagem de G tem que ser igual ao domínio de F. Porque F com G é definido de V até os reais. No fundo, o que eu estou fazendo é vindo daqui para cá, e aqui eu joguei para cá e puxei para os reais. Então eu estou fazendo 2 passos, ok? Mas essa é a ideia da função composta. Nós descobrimos um primeiro, e com esse primeiro a gente consegue o segundo, e eventualmente um terceiro, um quarto, e assim por diante. Ok, galera? Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Funções é uma matéria extremamente importante na matemática. A gente usa para tudo mesmo. Então, assim, eu super recomendo que vocês perguntem muito acerca dessa aula. Se vocês não entenderam qualquer coisinha, chega na gente, faz pergunta, a gente responde com gosto, com prazer, porque isso é essencial. Existem algumas matérias que a gente não pode dormir. Funções é uma dessas matérias. Na física, vetores e mecânica, no geral, é essa matéria. A gente não pode dormir em geometria também.
Quem quer fazer Enem vai ter que estudar estatística, mas nos outros vestibulares, Unicamp, FUVEST, não é uma matéria que cai com tanta frequência, pelo menos não caía na época que eu fiz o vestibular. Então, eu realmente recomendo que funções vocês não deixem para depois, vocês não durmam no ponto, porque vai ser de extrema valia para vocês. Tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau.